A vida da gente vai se desdobrando de algumas maneiras e os acontecimentos, a nossa maneira de observar o derredor da nossa vida também vai se transformando, ao mesmo tempo em que a gente vai tomando consciência da nossa identidade, da nossa força, do nosso propósito, daquilo que nós viemos para ser efetivamente. Nessa semana, eu fiz uma reflexão muito profunda a respeito de construção e reforma, eh, olhando pelo lado do desafio de cada uma dessas etapas que muita gente passa, e usei a construção e a reforma de uma casa, de um imóvel para falar disso. E o mais interessante é que a gente, durante a vida, muitas vezes é obrigado a reformar, porque para você construir, você só consegue fazer a partir de um espaço, de um terreno vazio. E falando de gente, falando de pessoa, esse processo de construção, ele começa desde a nossa, fecundação, desde que a gente se torna aquele aquelas células que se dividem, até nos formar como pessoas dentro do ventre da nossa mãe. Então ali nós estamos sendo construídos, e ali também acontece uma série de etapas, eh, além da nossa construção física, aquilo que vai se tornar a nossa memória, genética, o nosso aquilo que nós carregamos de toda a nossa linhagem, de todos nossos, antecessores, dos nossos antepassados. A embriologia antes explicava que nós tínhamos essa carga de 30% de DNA e considerava, em partes, que a nossa reverberação genética, que é que as nossas cargas, a nossa bagagem genética correspondia, a 30% do nosso total, e isso explicava alguns comportamentos, algumas tendências à patologia, e eu estou falando disso porque eu sou uma profissional da saúde, eu sou dessa área há praticamente 40 anos, e então estudávamos isso. Hoje, a epigenética considera que nós temos, essa mesma carga genética, essas mesmas respostas, esses imprints dos antepassados até a nossa sétima geração, e considerando isso, nós temos os imprints de 256 pessoas no nosso corpo, na nossa vida, e para quem tem filhos, você transmite, essa mesma bagagem para os seus filhos. E por que é que eu estou falando disso? Nesse processo de construção do ser, e depois que a gente nasce e a gente continua nessa evolução, o nosso cérebro ele só amadurece, ele só fica efetivamente formado quando nós atingimos a idade cronológica de 21 anos. E eu digo cronológica porque tem gente que não, amadurece nunca, alguns por consequências patológicas e outros por consequências de negação de evolução do ser, da vida mesmo. E quando a gente cria essa consciência do ser, a partir dessa construção, e que a gente começa a tomar as rédeas das próprias vidas, quando você busca levar a sua vida com mais propósito, com mais coerência com aquilo que você deseja, e normalmente isso acontece mais tarde para as pessoas,
Para mim aconteceu muito mais tarde, mas que bom que aconteceu, a gente começa a observar que certos padrões, que certos acontecimentos, que certos comportamentos, embora sejam herdados, eles não têm sinergia com aquilo que a gente pensa, eles não se conectam com aquilo que a gente quer. E aí vem a questão da reforma. Eu fui construída pela questão biológica, pela união dos meus pais, eu tenho essa bagagem antecessora, antepassada do DNA e de todas as coisas, mas eu não preciso carregar isso para frente, porque muitas vezes essa bagagem também vira um peso desnecessário. E ali esse peso estão todos os nossos comportamentos que foram adquiridos, também por experiências passadas, da nossa própria vivência, pelas escolhas que fazemos, mas em grande parte a gente repete, quando a gente não tem consciência, a gente tende a repetir o comportamento dos nossos pais. E reformar é muito mais trabalhoso que construir e muito mais caro, porque na reforma muitas vezes você é obrigado a demolir aquilo que você conhece. Se a gente fizer analogia com uma casa, por exemplo, você vai precisar descascar, tirar a pintura velha das paredes, lixar, passar uma massa corrida nova, você vai precisar quebrar os pisos, trocar as louças sanitárias, os armários que existem. Isso tudo precisa acontecer muitas vezes com você morando dentro. Então você vai reformar cômodo por cômodo. Como é que isso acontece na gente? A gente não tem como sair da gente para reformar. Então é um processo de autoconhecimento muito poderoso e você precisa insistir muito, querer muito se transformar para que ele tenha resultado, para que essa reforma aconteça de uma forma efetiva. E eu estou nesse processo já de reforma mesmo há mais ou menos 5 anos que eu tenho essa consciência de que eu resolvi, romper de vez com aqueles padrões que não me beneficiavam mais, aquilo pertencia aos meus antepassados, não estou negando a minha história, mas eu preciso fazer algo diferente. E faz parte da evolução da pessoa isso. Não se trata de ingratidão, não se trata de negar, não se trata de desprezar aquilo que eles foram ou fizeram, mas se trata de assumir o real valor, a real identidade, o real propósito da minha própria história, da minha própria vida. Mas isso é tão, eh, complexo, porque a gente é obrigada a reorganizar esses cômodos da nossa mente, do nosso corpo, para que essa reforma seja efetiva e que a gente se torne um alguém mais bonito e com mais propósito nessa vida do que aquilo que eu fui, do que aquele meu projeto inicial. Se a gente levar em conta a nossa espiritualidade, você acredita mesmo que o Criador, que Deus, que o universo teria te criado só para viver essa vida rasa que muitas vezes você escolheu viver? Dormir, trabalhar, comer, dormir de novo, esperar o dia do pagamento para pagar boleto. Eh, Tem até um meme da internet que fala: "Parece que eu nasci para acordar, trabalhar, comer, engordar e pagar boleto". E aí a gente precisa muito efetivamente trabalhar nisso, porque senão a gente vai se sujeitar a repetir esse padrão para o resto da nossa vida. E parece que não, a gente vive em média 75 anos, agora um pouco mais às vezes, mas passa muito depressa. E falo isso porque
Eu já estou aqui vivendo os meus 50, caminhando para 53, eh, e e passou muito rápido. E esse processo de reforma tem sido muito rico de aprendizado para mim. Não só me trouxe a realidade, a consciência daquilo que eu vim fazer nessa terra, como tem me levado para um lugar em mim, para um novo ser em mim, muito além daquilo que eu esperava. Então, se entender como indivíduo, se reformar a ponto de reconhecer a sua própria identidade, ainda que você tenha as características inegáveis da sua família, dos seus antepassados, mas ser você com toda a sua força, com toda a sua essência, é é uma decisão e às vezes é dolorida. Porque quando a gente reforma, a gente é obrigada a tirar de dentro dos compartimentos escondidos todo o lixo, assim como a gente faz com os armários, quando de tempo em tempo a gente precisa revirar as nossas roupas, os nossos objetos e aquilo que não serve mais você põe para fora da sua casa. O seu corpo, a sua mente, o seu ser é o seu templo e ele precisa estar organizado, porque nada de bom cresce na desordem, nem mental, nem física. E olhando para isso também, eu comecei a me olhar com mais profundidade e a cuidar disso também. Porque cuidar do seu corpo, cuidar do seu estado físico, e muitas vezes isso acontece porque a gente recebe um sinal de alerta, ou você cuida ou você vai embora mais cedo, é um ato de amor também com aqueles que te geraram, com seus pais, com o seu criador, com a sua, força que trouxe você, que projetou você para estar aqui, com a sua história. Porque é muito triste quando as pessoas vão embora mais cedo do que elas deveriam, porque elas não tomaram cuidado. Então a nossa autorresponsabilidade também passa por esse processo da reforma, também passa por essa decisão de você se tornar alguém melhor, muito melhor do que quando você chegou, para também valorizar o sacrifício e tudo aquilo que os seus antepassados fizeram, começando pelos seus pais. E isso tudo não pode ser um peso. Carregar a própria história precisa ser uma atitude de consciência, mas não de peso e de pesar. E essa nossa reforma íntima, essa reforma pessoal, conforme o tempo vai passando e você vai tomando as suas consciências, você vai se aprimorando enquanto pessoa, com conhecimento, com a sua evolução, com um mergulho profundo naquilo que você deseja, naquele caminho que você escolhe. É tão maravilhoso quando você descobre que fala: "Poxa, eu tô aqui para fazer isso, eu tô aqui para ajudar a melhorar a vida das pessoas, eu tô aqui para ser uma pessoa, que vai deixar uma marca, um legado". E eu não estou falando de deixar uma marca, um legado para ser famoso, blogueiro, nada disso. Falando de deixar uma marca, um legado pelos lugares que você passa. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho, dentro da sua casa, você precisa ser, eh, aquele ponto de referência positiva na sua evolução e que essa sua reforma não seja em vão. Obviamente, ela precisa ser primeiro para nós mesmos. Lá na palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu falo isso, eu estou falando, quem é esse ti mesmo? Sou eu. Então, primeiro eu cuido de mim para que eu possa cuidar dos outros. Primeiro eu reformo a mim para que a minha reforma, o resultado daquilo que eu escolhi fazer comigo, reverbere na vida de outras pessoas. E eu sei dizer para você que está me vendo, que esse processo de reforma em mim tem sido lindo. E mesmo que traga algumas
coisas mais duras de se viver, porque quando a gente se reforma, a nossa energia muda, a nossa frequência muda, e quem não está mais na mesma frequência que a gente, quem não está no mesmo propósito que nós, isso significa sim também, que as pessoas, que outras coisas, mesmo aqueles que você ama muito, acabem ficando pelo caminho, porque eles não têm essa força para seguir adiante ao seu lado. Mas isso é importante que a gente não tome isso como afronta, nem como tristeza. É porque nesse lugar de reforma, tudo aquilo que não serve, incluindo as pessoas, não tem mais espaço, porque a gente tende a diminuir o espaço para aquilo que pesa, para que a gente tenha mais liberdade para caminhar. É impossível você correr uma maratona com uma mochila de pedra nas costas. E com isso, eu deixo você com essa reflexão. Quais são as pedras dentro da sua mochila que estão te impedindo de correr essa maratona? Qual é a parede que você precisa descascar e lixar e passar uma nova massa e dar uma nova pintura? O que dentro de você já está apertado de tanto acumular sentimentos, emoções e pessoas que já não se conectam mais com quem você é e principalmente com aquela pessoa que você quer se tornar. Eu sou a Fernanda Bassi e eu desejo que você tenha um brilhante dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente, curte, compartilha e me chama para a gente conversar um pouquinho. Um grande beijo. Até logo logo. Tchau, tchau.